Olá, essa é a aula número 72 do nosso ciclo de estudos de filosofia espírita em tempos de coronavírus. Esse bloco de aulas 70, 71, a de hoje 72 e mais uma parte, talvez a 73, elas abordam única e exclusivamente o problema da ingratidão dos filhos e as relações familiares. Como é um núcleo básico na nossa existência, como é o fundamento da nossa relação humana, porque é na família, é como primeira instituição mesmo da vida criada por Deus, é que se estabelecem os vínculos afetivos, os vínculos de exemplo, os vínculos morais, os vínculos de estudo, de dever, de responsabilidade. Cabe à família proporcionar aos seus filhos a força de conhecimento e engrandecimento de uma moral do bem para que eles se formem amanhã como cidadãos que vão efetivamente serem construtores de uma sociedade melhor. Cabe à família, pois, a grande responsabilidade de iniciar o processo educacional dos seus filhos. Não é o Estado que vai fazer isso. O Estado complementa essa educação com educação formal, mas os princípios humanos, os valores afetivos são única e exclusivamente adstritos à família. E nessa problemática que nós estamos vivendo, nós estamos falando de um trauma que se dá na família, uma ruptura, uma fratura que constitui a ingratidão dos filhos para com os pais e as ligações afetivas na família, que se manifestam por espíritos em conflito, espíritos que foram inimigos, adversários em outras encarnações e que desejaram se pacificar, pedindo para conviverem outra vez numa nova oportunidade de quê? De reatamento do amor, da paz e da confiabilidade. Portanto, essa aula de hoje, como a aula passada tratou da encarnação das crianças e da tentativa dos pais de aceitá-la e muitas vezes a criança rejeitando a figura paterna em relação a encarnações passadas, porque o Espiritismo tem essa propriedade também, meus alunos, ele não foca só na vida de hoje. Que dia é hoje? Vamos supor, hoje deve ser 14 de julho de 2020. O Espiritismo ele tem 14 de julho de 2020 ligado a 14 de julho do século passado, disso, daquilo, de outros tempos, outras épocas, porque as ações espirituais, elas não morrem no presente. O presente apenas é o efeito de ações de vidas passadas. Muito embora nós tenhamos o livre-arbítrio e mediante o exercício da nossa vontade e nesse livre-arbítrio e a nossa opção, nós possamos mudar o destino, possamos cambiar as coisas, possamos trazê-las para o nosso lado de uma forma mais positiva. Então, a nossa luta como educadores aqui é trazer à família esses princípios espíritas, para que não se deixem levar pelos desafetos, pelas dissensões, pelos desequilíbrios, pelas cargas das paixões e cargas emocionais. Então, vamos continuar aqui hoje com a aula 72, Honrai o vosso pai e a vossa mãe, que é o capítulo 14 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos continuando aqui, aqueles que não viram a aula 70, estamos continuando uma mensagem que nos foi dada por Santo Agostinho em Paris em 1862. Todas essa aula aqui, todas essas 4 aulas são transcrição da mensagem e a interpretação da mensagem de Santo Agostinho. Vamos caminhar então. Bem, o esforço dos pais, o digno esforço dos pais. Quando os pais fazem tudo o que devem fazer para o adiantamento moral dos seus filhos, porém assim não alcançam êxito, eles não têm que se lamentar e sua consciência pode ficar tranquila. Ah, fracassei. Não fracassou, não. Você fez o melhor que podia fazer. 18.
a tristeza frente ao fracasso dos seus esforços. Quando a tristeza bem natural que eles sentem pelo fracasso dos seus esforços, Deus lhe reserva uma grande e uma imensa consolação. Nada se perde, nenhum bem se perde, nenhuma boa intenção fica à margem da vida. Deus lhe reserva uma grande e imensa consolação pela certeza que se trata apenas de um atraso naquele progresso que a criança deveria sofrer. De que em outra existência a criança lhe será permitido acabar a obra e começar nesta o que um dia o filho ingrato os recompensará com amor. Então ele não termina, por isso que eu não estou no dia 14 só de julho, eu estou vivendo efeitos de outras encarnações, aqui agora também, o Brasil está vivendo, todos nós estamos vivendo, as coisas não se resolvem assim, pluft, um milagre. As coisas vão se somando e formando uma grande corrente com uma grande finalidade, ao longo do tempo, ao longo das vidas. O apoio da justiça divina para esse entendimento. Deus, meus irmãos, meus alunos, não dá uma prova acima das forças daquele que pede. Seria um ato de justiça. Nós só poderemos responder pelas provas dentro das nossas limitações de possibilidades. Deus não vai dar uma prova maior que a gente não possa fazer. Não vai colocar um peso que a gente não possa suportar sobre as nossas costas. Jamais. Então, dá uma prova que seja por nós exequível, desde que nós tenhamos boa vontade e determinação. Só permite as que possam ser cumpridas. E se não se consegue triunfar, não é por falta de possibilidade, é por falta de vontade. Quando nós fracassamos, não é que a prova foi, ei Deus, o Senhor está me dando uma prova que eu não suporto essa prova, esse peso é demais, Senhor. Não é demais, não é demais. Tem um jeito. Agora, se quer curvar, se quer fracassar, se não quer ser resiliente, então vai ter o preço do fracasso, o pagamento do que fracassa. Fraquejando, quantos que existem que, ao invés de resistirem aos maus procedimentos, neles se satisfazem? Né? Quantos, né? E a esses que estão reservados os choros e as lamentações na vida futura. Porque a justiça divina é perfeita, sábia, tem que preencher todos os requisitos dela. Não tem jeitinho, não tem jurisprudência, não tem apelação, isso e aquilo, tem que andar 100%. Às vezes Deus dá uma satisfação, dá uma oportunidade, o que seria uma graça. Mas todo mundo tem que ter um mérito para chegar aonde precisa chegar. A misericórdia de Deus. Admirai, porém, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta a quem está arrependido. Deus não fecha a porta a quem está arrependido. O Espiritismo não tem inferno. O Espiritismo não tem o castigo eterno. Não existe isso. Nenhum pai vai fechar a porta para o seu filho. Ele sempre vai querer que seu filho se recupere de algumas vezes, de alguma forma. Lembre-se a parábola do filho pródigo, que era um filho de um senhor muito rico, que o senhor repartiu a sua riqueza entre ele e outro filho, e esse filho foi para o mundo, gastou todo o seu dinheiro, toda a sua herança, numa conduta devassa e sensual, e depois, quando ficou pobre, voltou, e o pai recebeu ele, e fez uma festa para ele, e colocou um anel dele na mão dele, e o filho que ficou com ele disse, meu pai, eu fiquei com o senhor todo esse tempo, trabalhei, e o senhor nunca deu uma festa para mim, agora o meu irmão vem, esse que abandonou a casa, deixou se levar pelos prazeres do mundo, e o senhor volta agora, recebe ele, coloca um dedo no anel e faz uma festa, manda matar um boi gordo. Que isso, meu pai? Ele disse, pois é, meu filho, você sempre esteve comigo, e o que é meu sempre será seu, disse para esse filho. Mas esse aqui estava perdido. E ele voltou. E essa festa é que eu consegui resgatar ele. Portanto, meus irmãos, o pai não fecha a porta para ninguém. A parábola do filho pródigo com Jesus é muito clara nesse sentido. A misericórdia é sempre constante. Admirai, porém, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta e que está arrependido.
Chega o dia que o culpado está cansado de sofrer em seu caminho e que seu orgulho, enfim, foi dominado. Então que Deus abre os seus braços fraternos ao filho pródigo, aqui o filho pródigo, e esse filho se lança a seus pés. A grande e maior prova, atenção, meus irmãos, meus alunos, as grandes provas, entendei, bem o que eu digo, Santo Agostinho, são quase sempre o início de um fim de sofrimento. E o aperfeiçoamento do espírito, quando são aceitas por amor de Deus. Eu vou repetir. As grandes provas, entendei, sem o que eu digo, bem o que eu digo, são quase sempre o início de um fim de sofrimento. E o aperfeiçoamento do espírito, quando são aceitas por amor a Deus. Tem um aforismo no nosso pai da medicina, no nosso pai Hipócrates, né, da minha medicina, que diz que o paroxismo da febre indica a resolução da doença. Quando a febre sobe, é sinal que a doença vai cair. E o crepúsculo, quando é mais escuro, prenuncia o alvorecer. Então, as provas mais críticas, os momentos mais críticos, são os últimos momentos que nós passamos. Depois, mas sempre confiante em Deus. Isso é importante. É um momento supremo para o espírito, no qual é preciso principalmente não falhar se lamentando, se lamuriando. Não, vai em frente. Se não quiser perder o fruto da prova e ter que recomeçar. Ao invés de vos lamentardes, agradecer a Deus que vos oferece a oportunidade de vencer para vos dar o prêmio da vitória. Então, quando saíres do turbilhão do mundo, desse mundo terrestre, entrareis no mundo dos espíritos e sereis aclamados como o soldado que saiu vitorioso do meio da batalha. Bem, nós vamos parar aqui na aula 72 e depois terminaremos na aula seguinte. O que eu quis colocar para vocês é que é tudo esse movimento que está acontecendo. Não se aflijam com a pandemia, não se aflijam com as coisas. Tudo tem um sentido. Não é a China que vai nos comandar, não é o mundo que vai nos comandar, é Deus que vai nos comandar. Tudo está sob a injunção de uma sabedoria e de uma lei maior, que muitas pessoas não sabem e por isso se desesperam. Se acolham nessa lei maior, não se lamentem, não se lamurem. Agradecer a Deus a oportunidade de terem resignação e confiança em Deus para superar essas dificuldades. E depois vocês serão igual aqui, Santo Agostinho diz, e sereis aclamado como soldado que saiu vitorioso do meio da batalha. E aqui, nesse caso, sereis aclamado ter superado as dificuldades na família, as dissensões que o próprio destino lhes ofereceu. Obrigado pela atenção de vocês, eu estou muito feliz em trazer essas palavras, muito mesmo. Estou muito satisfeito. Eu amo todos vocês. Amanhã a gente termina esse ponto. Obrigado.